Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao canal da STF em Foco aqui no YouTube. Hoje a gente vai ver uma pauta importantíssima do Supremo. 2 julgamentos na sessão presencial e uma decisão monocrática do ministro Flávio Dino de extrema importância, uma das decisões mais importantes do ano. Na verdade, ele complementou uma das decisões mais importantes do ano e a gente vai entender já já. Mas antes eu queria pedir para vocês se inscreverem no canal, ativarem o sininho, ajudarem a gente a crescer aqui também nessa rede social para trazer esse tipo de conteúdo para vocês. Eu começo falando da decisão monocrática do ministro Flávio Dino. No dia 5 de fevereiro, a gente noticiou aqui, explicou para vocês a decisão monocrática do ministro Flávio Dino que proibiu o pagamento dos chamados penduricalhos acima do teto remuneratório. É bom esclarecer novamente o que é esse penduricalho. Na verdade, são verbas que não podem ser pagas, seja porque não estão previstas em lei, isso é um erro grosseiro, quer porque elas estão previstas em lei como verbas indenizatórias, mas na verdade elas são verbas remuneratórias. Exemplo, vale iPad, cesta de Natal, verbas que não dizem respeito à essência da função que é prestada. As verbas indenizatórias que vão além daquela função, que de fato indenizam o funcionário público, o agente público pela função que ele faz, essas sim podem extrapolar o teto, mas elas devem ser excepcionais e não a regra. No dia 5, o ministro proibiu esse tipo de pagamento e deu 60 dias para todos os órgãos públicos e órgãos de poder se ajustarem à decisão. O que começou a acontecer? Os órgãos começaram a pagar verbas pretéritas. Diziam, olha, já tinha o direito adquirido, eu tenho que pagar essas verbas pretéritas, ainda que não reconhecida por lei. Ainda que reconhecida por lei, mas não de forma clara, não de forma, de fato, indenizatória. O ministro hoje decidiu que não é possível realizar esses pagamentos, proibiu esses pagamentos. E a mais, proibiu que houvesse pagamento criado agora, ou seja, com base em lei nova, em regra nova, para extrapolar o teto nesse prazo que ele deu de ajuste dos órgãos públicos no país. E ainda disse que tem que ser transparente, fez uma determinação, não pode sair lá no contra-cheque indenizações, por exemplo. É preciso haver transparência e explicar direitinho a que se refere aquela verba que está sendo paga. De extrema importância essa decisão monocrática hoje do ministro Flávio Dino. Isso foi um pouquinho antes de começar a sessão presencial. E o primeiro julgamento da sessão presencial, um julgamento que já havia acontecido algo parecido no Supremo, mas não com tanta especificidade. Uma lei municipal, ela trouxe a seguinte regra: vamos criar no sistema de ensino municipal a escola sem partido. E o Supremo foi provocado para dizer se isso é inconstitucional. E hoje, por unanimidade, todos os ministros votaram para declarar formal e materialmente inconstitucional a norma nesse sentido. Formalmente inconstitucional porque viola a competência privativa da União para legislar sobre educação, o ensino de base no país. A famosa LDB. Nela não está previsto uma escola sem partido, ao contrário, está prevista uma escola livre. Logo, não pode o município legislar contrariamente à norma da União. Além disso, o Supremo declarou inconstitucional materialmente. Por quê? Porque viola a liberdade de ensino, viola a liberdade de aprender, o pluralismo de ideias e a liberdade de cátedra, e também a liberdade de expressão do professor. O Supremo entendeu que familiares, o Estado, não pode adentrar na esfera do professor e dizer o que ele deve ensinar e como ele deve ensinar. O professor deve seguir as regras do ensino no país. E essas regras estão em uma lei federal, que é a Lei de Diretrizes de Base da Educação, a famosa LDB. Então, essa regra, essa norma municipal foi declarada formal e materialmente inconstitucional por todos os ministros do Supremo Tribunal Federal. E o último julgamento de hoje, para mim, o mais importante, que é a revitalização do tema 1234. O tema 1234 é um dos temas mais importantes de repercussão geral quando a gente fala de direito à saúde. Nele foi definida a forma do fornecimento de medicamentos e tratamentos pelo SUS no país.
as pessoas que vão a juízo pedir um medicamento que não está no SUS, por exemplo, elas devem se pautar nesse tema 1, 2, 3, 4. O Supremo lá atrás, não faz muito tempo, pouco tempo, definiu, homologou um acordo interfederativo e estabeleceu regras, principalmente de competência para analisar pedidos de medicamentos que não estão na lista do SUS, na lista de dispensação, de medicamentos que não estão incorporados. E esse tema, junto com outro tema de repercussão geral, e depois o Supremo também julgou uma ADI, em controle concentrado de constitucionalidade, foram criando a jurisprudência do Supremo para reger a matéria. E o que eu queria trazer para vocês é o que mudou. Para a gente entender o que mudou, a gente tem que entender como estava antes. O Supremo, no ano passado, na verdade em 2024, ele homologou um pacto interfederativo entre a União, os estados, os municípios, representantes desses entes federativos, no sentido de colocar uma pá de cal de como vai ser o fornecimento do medicamento. A quem cabe analisar? E quais as regras do jogo? E a principal regra foi a regra de competência. O Supremo definiu o seguinte: junto com os estados, homologando o acordo entre esses estados, entre a União e entre os municípios, entre os entes federativos em geral. Envolvido ali também os seus órgãos de saúde, principalmente o Ministério da Saúde. Muito bem. O Supremo, nessa homologação do tema 1, 2, 3, 4, definiu a forma como vai estabelecer a competência para julgar. E aí vai depender se o medicamento é incorporado ao SUS ou não incorporado. O medicamento não incorporado ao SUS vai seguir a regra do valor. Ou seja, se o valor anual do tratamento ou o valor do medicamento for igual ou superior a 210 salários mínimos, a competência vai ser da União. De que nós estamos falando? De medicamentos não incorporados. Se for menor do que 210 salários mínimos, aí a competência vai ser dos estados para o julgamento da justiça estadual. Mas, Leonardo, e se o medicamento for incorporado? Aí vai seguir as regras dos componentes de assistência farmacêutica. O que é isso? Componente de assistência farmacêutica. Nada mais é do que regras administrativas do próprio SUS. O SUS vai estabelecer a competência? Sim, é assim que entendeu o Supremo Tribunal Federal ao homologar o acordo. Cabe ao SUS, quando o medicamento é incorporado, estabelecer qual é o componente. O que é o componente? Não, mas é do que é importância. Tem o componente básico, que o SUS estabelece. Olha, em regra vai ser a justiça estadual. Exemplo, um remédio para diabetes. Né? Não preciso lá a União ficar custeando. A gente já vai falar do ressarcimento da União também. Mas o Supremo entendeu que medicamentos incorporados ao SUS vai depender do componente. Então, se o componente é básico, o SUS estabelece lá quem vai financiar, quem vai distribuir, quem vai adquirir, quem é o responsável pela dispensação daquele componente básico. A mesma coisa para o componente especializado. Quem vai distribuir, quem vai adquirir, quem vai fazer a dispensação. É o SUS que vai definir de acordo com as suas regras próprias, ele o faz por meio de portarias. E por fim, existe o componente também estratégico. Esse é o mais delicado. O exemplo maior é a HIV. E o SUS vai dizer, olha, cabe a Justiça Federal apreciar isso daí, a União tem que estar sempre no polo passivo. Por quê? Porque geralmente é um medicamento mais caro, um medicamento de uma atenção mais especializada, e aí se definiu então que o financiamento seria pela União. Então, isso acaba refletindo na competência para analisar o pedido. Isso, de novo, medicamentos incorporados. Percebam que eu não falei em medicamentos oncológicos, porque não havia definição. Os medicamentos oncológicos estavam no balaio dos medicamentos gerais. E isso trazia um problema. Por quê? Porque a Anvisa ela não criou uma portaria, não criou uma regra para os medicamentos oncológicos. Ela só foi fazer no final do ano passado. E quando ela fez essa regra, o Supremo foi provocado para ajustar o tema 1, 2, 3, 4 a essa portaria que vai definir, vai criar um componente oncológico. Eu não disse que tem um componente básico, um componente especializado, um componente estratégico. No final do ano passado criaram um componente oncológico. E aí a competência passou a ser melhor definida.
Foi isso que o Supremo homologou hoje. O Supremo se ajustou ao seu precedente vinculante à portaria nova que criou o componente oncológico. E como era antes? Ora, antes, os medicamentos oncológicos e tratamentos oncológicos, eles acabavam caindo na regra do valor. Por quê? Não obstante fossem a maioria incorporados ao SUS, acabava que não tinha regra, não tinha componente específico, não tinha estrutura administrativa criada no SUS para delimitar ali quem vai financiar, quem vai distribuir, quem vai adquirir, quem vai fazer a dispensação. Não tinha essas regras, logo não tinha como a competência seguir. Acabava sendo a competência pelo valor. E são, em grande maioria, medicamentos de alto custo, de alto valor, logo sempre caía para a União. E qual o problema disso? O problema é que no rincão do país, a pessoa mais pobre que precisava do tratamento não tinha tratamento, não conseguia acesso ao tratamento, porque entrava na regra do valor, ali não tinha justiça, a Justiça Federal muitas vezes não chegava, ou se chegava por meio da Justiça delegada, né, tinha os problemas da Justiça delegada, enfim, acabava que a pessoa no maior rincão do país aí não conseguia acesso ao medicamento. Então, a decisão do Supremo de homologar a decisão monocrática do ministro Gilmar Mendes hoje foi de extrema importância para isso, para ajustar a competência e conseguir relacioná-la ao novo componente criado por portaria, que é o componente de medicamentos oncológicos, e lá vai estabelecer certinho quem vai financiar, quem vai distribuir, quem vai adquirir, quem vai fazer a dispensação daquele medicamento oncológico. Em pouquíssimas palavras, criaram regras administrativas para a regra do jogo. Criaram a regra do jogo administrativa. E a competência acaba seguindo essa regra para os medicamentos incorporados. Porque os medicamentos oncológicos não incorporados ao SUS seguem a regra do valor. Como eu disse, a maioria vai ser um valor alto, a maioria vai acabar ainda na Justiça Federal. Leonardo, e a regra do 80-20? Permanece. O que é a regra do 80-20? A regra do 80-20 é a seguinte: em alguns medicamentos, a depender do seu componente, cabe, na grande maioria deles, né, maciça maioria deles, cabe à União ressarcir 80% e o Estado, o município, vai ficar com 20%. Percebam que o artigo 196 da Constituição Federal, que estabelece a responsabilidade solidária entre os entes federativos, continua. A regra continua. Só que cabe à União financiar a maior parte deles, principalmente esses de alto custo, quando ela não financia sozinho. Quem vai definir isso? Vão ser as portarias. O direito da saúde, ele está muito vinculado ao direito administrativo. São as portarias que vão determinar essa forma de financiamento. São os componentes que eu falei para vocês. Tá? Mas a regra do 80-20 continua. A União fica responsável por ressarcir 80%, quando ela não fica com 100% do financiamento do medicamento, a depender do componente daquele medicamento. E continua também uma regra importante, que é: esse ressarcimento é de fundo a fundo. A União não vai pagar para o hospital, a União não vai pagar para o paciente. Vai sair do fundo da saúde da União para o fundo da saúde do Estado ou do município, a depender de quem custeou aquele medicamento. E, de novo, a depender das regras administrativas do SUS, a depender do componente que está lá nas portarias. E a gente disse, tem uma nova agora, que traz o componente oncológico. Trocando em miúdos, o Supremo ajustou o seu precedente vinculante à portaria criada lá no final de 2025, trazendo um novo componente, que é o componente oncológico. O tema 1, 2, 3, 4 continua o mesmo, mas com esses ajustes. Quer entender melhor? A gente vai explicar no nosso material. Você só acessa na comunidade VIP do STF em Foco. É muito fácil, nós temos lá a explicação de tudo que você precisar dos últimos anos e desse ano também. Temos um material compilado anual, uma explicação bem detalhada dos julgados. Nós temos aí mais de 3.000 páginas de materiais, se somarem os outros anos. Desse ano aqui, por óbvio, ainda há pouca jurisprudência, né? Só temos 2 semanas de plenário virtual, por exemplo. Mas também temos o boletim, para mim, o melhor, que é o boletim semanal. Toda semana a gente traz aí mais sucinto, porém completo também, a informação para você ter atualização de todas as matérias que o Supremo está julgando. Isso aqui que a gente fez desses 3 julgados, tem muito mais para você ir acompanhando. Se você só quer uma matéria, você consegue ler só da sua matéria preferida e se atualizar da jurisprudência do STF de forma simples, de forma rápida e de forma completa.
Ah, e não deixa de se inscrever e também clicar no sininho aqui para receber as notificações do canal da STF em Foco. Um abraço e até a próxima.